Hoje iremos falar sobre ética revelada. Vimos na última aula que a ética e a moral, conforme os padrões do mundo, pode ser transformada com o passar do tempo, das culturas, do que está ou não na moda. Porém, para os cristãos, a nossa ética não é determinada pelos homens, mas por Deus, por sua palavra que foi revelada. Vejamos 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 4 a 16, no qual o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto o seguinte: A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que está nele? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A Bíblia é a palavra de Deus, é a sabedoria dele, é o seu padrão de moralidade e ética desejado para nós. Sua vontade de como devemos agir em nossas vidas, com os nossos familiares, com a comunidade cristã e com a sociedade em que vivemos. Infelizmente, as pessoas têm abandonado cada vez mais o estudo minucioso das Escrituras e a prática desta em suas vidas, o que tem nos levado a sociedades cada vez mais deturpadas e doentes, com cada vez menos escrúpulos, sem o certo e o errado. Em Oséias, capítulo 4, versículo 6, o Senhor usa o profeta para falar com o seu povo. Ele diz o seguinte: O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. E, em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 a 5, o apóstolo Paulo diz ao seu discípulo: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes,
desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Mas o que devemos fazer quando os padrões éticos que seguimos, a palavra de Deus, entra em atrito com aqueles que não desejam seguir as mesmas regras? Primeiramente, devemos saber que conflitos deverão existir. Afinal, como vimos nas últimas aulas, o mundo odeia as palavras de Jesus. O próprio Mestre já havia predito isso. Entretanto, devemos focar no que as Escrituras nos falam. Em Mateus, capítulo 10, do versículo 34 a 39, vemos o seguinte: o Senhor Jesus dizendo aos seus discípulos: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Em sua carta aos Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 ao 10, o apóstolo Paulo exorta os irmãos daquela igreja. Ele diz o seguinte: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu, agora, o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E em Atos, capítulo 5, versículo 29, em que o apóstolo Pedro diz para aqueles que os estavam perseguindo e impedindo eles de pregarem a respeito de Jesus. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Lamentavelmente, muitos cristãos e líderes ao redor do mundo, por terem medo da pressão, do politicamente correto e do pensamento e da visão dos outros, têm transformado o evangelho. Muitos nem mesmo leem a Bíblia. Outros só prometem bênçãos e riquezas. Pervertem as verdades bíblicas para agradar os ouvidos de seus seguidores. Não pregam mais a necessidade de carregar a cruz, o abandonar a velha natureza. Devemos lembrar que a Bíblia é a verdade de Deus. É um manual de como devemos viver. Porém, a sua principal mensagem é a salvação. A Bíblia é um livro suficiente. Não é um livro extensivo e detalhado de todas as coisas. Por exemplo, nas Escrituras acharemos os princípios e valores de como devemos reger nossas vidas. Entretanto, não acharemos casos específicos de tudo. Ela não é exaustiva. Apesar de muitas situações e questões específicas não serem encontradas na Bíblia, através dela encontramos os princípios e valores que devem pautar as nossas atitudes. Além do estudo cauteloso, devemos sempre ter em nossas mentes que este livro é a palavra de Deus e que somente através do Espírito Santo de Deus é que poderemos ter o direcionamento correto para todas as ocasiões. Devemos sempre buscar em oração, em relacionamento íntimo com Deus, sempre debaixo da autoridade do Senhor. Buscando também, em certas ocasiões,
a sabedoria e opinião dos demais irmãos da igreja, cheios do Espírito Santo e que tenham mais experiência. Como podemos ver em Romanos, capítulo 11, dos versículos 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Portanto, nós cristãos podemos ter paz, pois encontramos a verdade que é Cristo. Neste mundo, teremos aflições e questões difíceis de serem respondidas, mas podemos descansar em Deus, consultando Sua palavra, que é a Bíblia, e nos mantendo firmes contra o sistema mundano que quer nos enganar e nos afastar dessa verdade. E para encerrar, gostaria de deixar João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.